O Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta, volta a ser o epicentro das consequências da falta de acordo entre as duas principais figuras do beligerante. Após semanas e semanas de cessar-fogo, o governo americano rejeitou de forma clara uma nova proposta de Teherã para reabrir a via navegável e, ao mesmo tempo, preparar-se para manter um bloqueio prolongado contra o Irã. A decisão reforça a postura de Washington de que não haverá acordo que permita ao Irã controlar o estreito ou adiar indefinidamente as negociações sobre seu programa nuclear. Mas por que Trump rejeitou e qual era a proposta iraniana? Transmitida por mediadores paquistaneses, a proposta do Irã previa um acordo em etapas. Primeiro, o fim oficial da guerra e garantias americanas de que o conflito não seria retomado. Em seguida, o levantamento do bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos aos portos e navios iranianos, com a reabertura do Estreito de Hormuz sob condições definidas por Teherã. Apenas depois disso, em uma fase posterior, seriam discutidas questões nucleares, incluindo o reconhecimento do direito iraniano de enriquecer urânio. É neste ponto que tudo desmorona. Segundo fontes regionais, o Irã argumentava que manteria controle sobre o estreito para impedir a passagem de navios hostis, com possibilidade de cobrança de pedágios pagos em rial iraniano e autoridade militar permanente sobre a rota, inclusive por meio de um projeto de lei em discussão atualmente no parlamento do Irã. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, descartou imediatamente a ideia durante entrevista à Fox News. Para ele, o que o Irã chama de reabertura não passa de uma forma disfarçada de continuação do controle. Segundo Rubio, o que eles querem dizer com abrir o estreito é que sim, ele estará aberto, desde que você coordene com o Irã, obtenha nossa permissão ou nós explodiremos você, e ainda pague por isso. Rubio enfatizou que Hormuz é uma via internacional e que os Estados Unidos jamais aceitarão normalizar um sistema no qual o Irã decide quem passa, quanto paga e sob quais ameaças. A Casa Branca confirmou que o presidente Donald Trump considerou a proposta insatisfatória, especialmente por deixar o programa nuclear iraniano para depois, questão que Washington classifica como o cerne do problema. Inclusive, foi palco de discussão e ataque em junho do ano passado, que envolveu uma das maiores operações de combate aéreo da história. Enquanto a proposta era rejeitada, o Irã mantinha sua posição de força sobre o estreito. Desde o início da guerra, Teherã bloqueou praticamente todo o tráfego comercial que não fosse seu, reduzindo o movimento diário de navios de uma média histórica de cerca de 140 para poucos navios por dia. Na maioria, graneleiros e portos iraquianos ou iranianos. O estreito, por onde passa cerca de 1/5 do petróleo e gás natural liquefeito consumido no mundo, permanece parcialmente minado, segundo os relatos de aliados europeus. Navios-tanque iranianos carregados com milhões de barris retornaram a portos nacionais, enquanto o tráfego internacional praticamente parou. Diante desse impasse, o presidente Trump instruiu seus assessores a prepararem um bloqueio prolongado contra o país. A estratégia discutida em reunião de alto nível na segunda-feira prioriza a pressão econômica contínua em vez de retomar as hostilidades ou aceitar um cessar-fogo que não resolva as demandas nucleares. Trump vê o bloqueio como instrumento para forçar a capitulação de Teherã em relação ao programa nuclear, mantendo o aperto sobre as exportações de petróleo iraniano sem o risco imediato de nova escalada militar. A medida já provocou reação nos mercados. O preço do petróleo Brent subiu quase 4% em um único dia, atingindo patamares próximos a $100 o barril, com preocupações sobre inflação global e disrupções no fornecimento de energia. A decisão americana reflete ainda a convicção de que o Irã não pode ser recompensado por transformar o Estreito de Hormuz em arma econômica. Rubio comparou o controle iraniano sobre a rota como uma arma nuclear econômica que ameaça 20% do suprimento mundial de energia.
Ao rejeitar a proposta e optar pelo bloqueio estendido, Washington sinaliza que qualquer acordo futuro deve garantir liberdade total de navegação no estreito, sem pedágios, sem autorizações prévias e sem ameaças, e colocar o desmantelamento das ambições nucleares iranianas como condição inegociável desde o primeiro momento. O futuro das negociações permanece incerto, enquanto o Irã afirma estar estável e sólido e busca apoio internacional. Os Estados Unidos, então, reforçam sua postura de força econômica. O bloqueio prolongado de Hormuz não é apenas uma medida tática, é a demonstração clara de que Washington não aceitará um retorno à normalidade enquanto o Irã mantiver o controle efetivo sobre a principal artéria energética do planeta. Trump havia prometido ataques devastadores em todo o país, caso não fosse assinado um acordo que garanta as demandas americanas. Isso significa que nada acontecerá? Não, pelo contrário. Segundo a Axios, Trump prepara ataques cirúrgicos e curtos contra o Irã nos próximos dias, para sair deste impasse de negociações diplomáticas e forçar a trégua iraniana. Além disso, o impasse surge exatamente no momento em que o terceiro porta-aviões nuclear, o SS George H.W. Bush, se posiciona na área operacional na região próxima do Mar Arábico ou no sul do Oceano Índico. Analistas estão afirmando que o SS Bush deve substituir o porta-aviões nuclear USS Gerald Ford e seu grupo de ataque, que estão em missão há mais de 300 dias, superando em muito o recorde de missão mais longa de um porta-aviões desde a Guerra do Vietnã, e partirão do Mar Vermelho nos próximos dias para iniciar a viagem de volta ao seu porto de origem na estação naval de Norfolk, na Virgínia. No entanto, todas as novas retóricas e cerco contra o Irã surgiram exatamente no posicionamento do SS Bush. Isso significa que tanto Bush quanto Ford podem permanecer na região para conter ofensivas dos militantes Houthis do Iêmen Ocidental, que ameaçou novas ofensivas caso a guerra continue, e tudo indica que sim. A expectativa para acordos é praticamente zero, mas o impacto negativo que essa crise pode ter sobre preços de combustíveis, cadeias de suprimentos, estabilidade do mundo, rompimento de um novo ciclo de conflito no Golfo Pérsico, tem grande chance de acontecer do que qualquer outro cenário otimista. É sempre uma honra em trazer análise e conteúdos únicos para vocês. Continue nos apoiando, se inscreva no canal, ative o sino de notificação e doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.